8 dias consecutivos de Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância do Bitcoin, abaixo de 10. Para quem não sabe o que isso significa, pesquisas por Bitcoin to Zero, Bitcoin indo para zero, bateram recorde nos Estados Unidos. Baleias seguem acumulando silenciosamente, é o Smart Money aqui. Coinbase Premium negativo a 37 dias, DeFi TVL 95,9 bilhões de dólares, yields em alta. Toda vez que o medo foi tão extremo assim, quem se posicionou colheu depois. Interessante aqui esse post do Twitter, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o momento atual do ciclo do Bitcoin e como esse momento pode ser um dos mais difíceis, mas olhando aí para o longo prazo pode ser um dos mais interessantes também para o Bitcoin. Olhando para o preço atual, ele está subindo bastante no momento que eu estou gravando esse vídeo, com 3% de alta aqui em pouco tempo, preço em 66 mil dólares, e geralmente nesse período de bear market e correção podemos ter bastante volatilidade, seja para cima e seja para baixo. Ainda precisa subir bastante para a gente poder decretar que o bear market acabou. Historicamente, o preço do Bitcoin costuma corrigir mais do que isso, com correções de 70% a 80% em dólar. Lembrando que até o momento temos apenas, entre aspas, 45% de queda em dólar, ou seja, bem menos do que nos últimos períodos de bear market. Preço em reais aqui, 340 mil reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então, voltando para o post que eu acabei de ler aqui com vocês, o que realmente ele significa? Quando temos o indicador de medo e ganância, o Fear and Greed Index, abaixo de 10 por vários dias, isso indica pânico prolongado, narrativa de colapso, exaustão emocional, e buscas aí como Bitcoin to Zero são um indicador comportamental clássico de capitulação. Enquanto isso, baleias acumulam, ou seja, a oferta está migrando para mãos mais fortes, com Coinbase Premium negativo, ou seja, a pressão vendedora está acontecendo nos Estados Unidos e existe capital buscando rendimento on-chain aí pela questão dos DeFis e yields em alta. Então, a divergência entre sentimento e atividade é o que percebemos aqui. Sobre o ponto central, então, quando o medo é extremo por vários dias, o vendedor marginal já atuou, a maioria já reduziu exposição e o risco deixa de ser assimétrico para baixo. Lembrando que tivemos sim uma correção, mas menor do que as correções anteriores, então talvez seja um momento de cautela ainda. Os grandes movimentos costumam acontecer quando o consenso está convicto de que acabou, mas a estrutura de rede permanece ativa, e fases de medo extremo costumam marcar fundos locais, início de acumulação, pelo menos por parte de alguns players, e redistribuição silenciosa. Eu acompanho aí a bolha bitcoinheira e eu percebi que alguns players mais antigos que não estavam comprando Bitcoin há algum tempo estão voltando a acumular. E é sinal de que sim, o preço voltou a corrigir. Tivemos uma queda bastante significativa no preço do Bitcoin e, claro, a gente não consegue cravar o fundo, mas a gente consegue perceber essa tendência de correção que geralmente indica preços interessantes. Falando um pouco sobre a estrutura macro, então, se a oferta está sendo absorvida, métricas on-chain seguem saudáveis e o sentimento está em pânico, o mercado pode estar em fase de transição. E aqui fica a dúvida, porque eu particularmente não sei se de fato toda a queda aconteceu. Claro, o mercado está mais maduro, mas geralmente as quedas são bem maiores e mais longas nos períodos de bear market. A reflexão central é que extremos emocionais não duram tanto assim, Bom, na verdade, se você considerar 12 meses bastante tempo, aí pode durar sim, mas quando falamos de longo prazo de verdade, 12 meses não é tanto tempo. E quando o medo vira consenso absoluto, o mercado começa a procurar equilíbrio, geralmente antes que o sentimento mude, Lembrando aqui, geralmente, esses ciclos costumam durar alguns anos, os ciclos de bear market, então geralmente do topo ao fundo dura em torno de 12 meses e do topo até a renovação das máximas históricas dura em torno de 3 anos. Então, só que é aquela coisa, a gente nunca sabe se esse ciclo vai ser diferente, pelo menos do ponto de vista de estrutura do Bitcoin, as coisas estão diferentes, temos uma adoção institucional maior, temos mais instrumentos financeiros no ativo, é um ativo que já vale mais de $1 trilhão de market cap, então assim como essa valorização foi mais
lenta e gradual, também a queda pode ser diferente, né? Ela pode não ser tão brusca quanto das últimas vezes. Mas é um momento, sim, de cautela, né? Preço caindo e subindo é o que a gente pode ver nos próximos dias com uma certa volatilidade. Antes de passar para o próximo ponto, gostaria de lembrar da nossa parceria com a BIPA. Então, se você está pensando em comprar Bitcoin, utilize meu cupom SATOSHI21 para ganhar bônus aí na compra de Bitcoin. A BIPA é uma exchange bem fácil de utilizar, com taxa zero para recompras recorrentes, cashback de até 1% em Bitcoin nas compras no cartão e várias funcionalidades, várias facilidades. E sobre o meu cupom SATOSHI21, link na descrição, vocês ganham esses bônus aqui que estão aparecendo na tela. Aqui outro post que eu achei muito interessante, que é a questão do hash rate do Bitcoin que está recuperando em V. E enquanto o preço cai e o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, estão marcando bastante medo aqui, marcando 9 no momento que esse post foi feito, os mineradores estão aumentando o poder computacional. Olha só como isso mudou, né? E esse dado aqui eu particularmente acho muito interessante. Então, a tradução aqui, quem investe milhões em infraestrutura de mineração não acredita em bear market, né? É realmente muito estranha essa movimentação aqui. De fato, houve uma mudança na tendência aqui, né, do ponto de vista da força computacional no Bitcoin. Hash rate é o indicador mais honesto que existe. Não mente, não especula e só trabalha. Então, realmente muito interessante esse post aqui no Twitter, no antigox.com. Vamos dar uma olhada aqui com vocês. Bom, então o hash rate representa a segurança na rede. É o investimento aí em infraestrutura, na verdade a força computacional do Bitcoin representa o investimento em infraestrutura e também a confiança econômica de longo prazo. E aumentar hash rate exige capex elevado, né? Energia contratada e planejamento operacional. E também, se o investimento nesse setor está aumentando e as recompensas dos mineradores são basicamente cotadas em satoshis, né, frações de Bitcoin, é um indicador muito interessante para levarmos em consideração. Mineradores operam com um horizonte longo, não ajustam infraestrutura por movimento de curto prazo. Ponto estrutural aqui é que se o preço cai e o hash sobe, a competição entre os mineradores aumenta, a rede fica mais segura, o custo marginal tende a se ajustar. Isso sugere que operadores industriais não estão desmontando operações, estão expandindo capacidade. E sobre a leitura do ciclo, historicamente, grandes quedas no hash rate, né, ocorrem em capitulações profundas, quebras sistêmicas, estresse energético ou regulatório. E recuperação rápida em V indica uma resiliência estrutural e ausência de colapso na mineração. É um indicador realmente que contradiz o que a gente está vendo agora de bull market. Não sei se algo pode acontecer, se os mineradores sabem de algo que a gente não sabe, mas é realmente um indicador muito interessante. Falando sobre a estrutura macro, então, o hash rate é uma métrica fundamental. É diferente de indicadores de sentimento, fluxo especulativo, narrativas de curto prazo, porque mede o investimento real na rede. E se a infraestrutura cresce enquanto o preço corrige, aí a gente tem uma divergência bastante relevante, né? Então, preço acaba refletindo emoção, mas hash rate reflete comportamento. E quando os dois se movem em direções opostas, vale observar quem está tomando decisões com horizonte de anos, não de dias, né? No caso, muito provavelmente, os mineradores estão aqui, né? Eu achei um dos gráficos mais interessantes que eu vi recentemente em relação a preço de Bitcoin, né? Que é um tema recorrente aqui do canal. É claro que no longo prazo, talvez essa queda não seja tão relevante, né? Eu vou colocar no zoom out aqui. Quem se lembra de o preço do Bitcoin se caiu para $3.000 ou $4.000 ali em 2018? O que importa é que se você comprou em $3.000, $4.000, $5.000 ou até $10.000 e segurou até agora, você está com uma valorização bastante expressiva. Mas em relação a sentimento do mercado e momento atual do ciclo, é um indicador sim muito importante, muito interessante a questão do hash rate da rede do Bitcoin.
Antes de fechar o vídeo, eu gostaria de lembrar que estão abertas as inscrições para a mentoria Bitcoin. Então, se você quer se expor à valorização do Bitcoin e não sabe como, aqui na descrição tem um link e você cai direto em contato com o WhatsApp comigo. E o que eu estou oferecendo aí é uma mentoria sobre Bitcoin do zero. Então, se você não sabe como se expor ao ativo e quer saber quais são as melhores opções, né, do ponto de vista prático e fácil aí de entender, é um curso para iniciantes que querem se expor ao ativo. Então, clique no link, me mande uma mensagem para o para o WhatsApp do canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, considerem fazer parte da área de membros para apoiar o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.